Neste quarto episódio a respeito das resoluções de Jonathan Edwards, eu gostaria de enfatizar os aspectos relacionais das resoluções. David Hess, falecido missionário norte-americano da Missão Evangélica Betânia, no Brasil, ele costumava dizer: se você não sabe se relacionar, não me importa mais o que você sabe. Embora pareça um tanto radical esta fala, no entanto, a verdade é esta mesmo. Nós, cristãos, precisamos entender que a fé cristã é essencialmente relacional. Nós nos relacionamos com o Pai, Filho e Espírito Santo. Nós nos relacionamos mutuamente, mal ou bem, mas sempre nos relacionamos. E também nos relacionamos com o mundo que nos é hostil. Todavia, a este mundo nós devemos testemunhar o amor de Deus. É normal, então, que Edwards tivesse preocupação com este âmbito da vida, o âmbito relacional. A respeito disto, ele diz na resolução de número 21, resolvo nunca fazer algo que possa ser contado como justa ocasião para desprezar ou mesmo pensar mal de alguém, de quem se me aperceba algum mal. É nessa resolução que ele, então, decide dar às pessoas o benefício da dúvida, evitar o julgamento precipitado e assim buscar viver em paz. Na resolução de número 58, ele diz: resolvo a não apenas extinguir, nem que seja algum leve ar de antipatia, simpatia fingida que encobre meu estado de espírito, impaciência em conversação, mas também e antes poder exprimir um verdadeiro estado de amor, alegria e bondade em todos os meus aspectos de vida e conversação. Mais do que simplesmente evitar antipatia, ele procurava então demonstrar um espírito de amor, alegria e bondade. A resolução de número 59 diz assim: resolvo que sempre que me achar consciente de provocações de má natureza e de mau espírito, que me esforçarei para antes evidenciar o oposto disto mesmo, em boa natureza e maneira, sim, que em tempos tal qual estes, manifestar a boa natureza de Deus, achando, no entanto, que em algumas circunstâncias tal comportamento me traga desvantagens, e que também em algumas outras circunstâncias seja mesmo imprudente agir assim. A respeito da família, nós não encontramos nas resoluções algo especificamente voltado para a vida conjugal ou paternal, porque Edwards era solteiro nesta época. Mas ele diz na resolução de número 46 o seguinte: resolvo nunca mais permitir qualquer medida de qualquer forma de inquietude e falta de vontade diante de minha mãe e pai. Resolvo nunca mais sofrer qualquer de seus efeitos de vergonha, muito menos alterações de minha voz, motivos e movimentos de meu olhar, e de ser especialmente vigilante acerca destas coisas quando relacionadas com alguém da minha família. Nós podemos perceber aqui que Edwards estava preocupado em ser um filho que honra seus pais. Em julho de 1727, Jonathan Edwards casou-se com Sarah Pierpont. Ela era filha do reverendo James Pierpont de New Haven. Sarah era uma mulher de intensa piedade e um profundo zelo religioso e se tornou então uma excelente companheira para Edwards. Eles tiveram 11 filhos: Sarah, Jerusa, Esther, Mary, Lucy, Timothy, Susana, Eunice, Jonathan, Elizabeth e Pierpont. Todos eles foram criados sob gentil disciplina e cuidados extremos. E todos eles chegaram à idade adulta, algo bastante inusitado naqueles dias.
Os historiadores destacam que havia no lar de Edwards harmonia, amor e companheirismo. Tanto Edwards quanto Sarah tinham o costume de, no final da tarde, cavalgar. E antes de dormir, Edwards orava com cada um de seus filhos. E também, ao final, tinha um momento devocional com sua esposa. O que se percebe é que o lar de Edwards se tornou um refúgio de orientação espiritual e hospitalidade para todos que passavam por aquela cidade. Nós percebemos também que estes filhos foram criados no temor e na disciplina do Senhor. O estudioso Benjamin Warfield, de Princeton, fez uma pesquisa e ele encontrou 1.394 descendentes de Edwards. Destes 1.394, 23 deles se tornaram reitores de universidade. 3 deles foram senadores dos Estados Unidos. 30 deles foram juízes. 100 foram advogados. 56 médicos. 65 professores de universidades. 75 foram oficiais do Exército ou da Marinha Americana. 100 deles pregadores e missionários. 60 se tornaram escritores de grande destaque. Um deles foi vice-presidente dos Estados Unidos. 80 deles foram funcionários públicos. Um deles foi superintendente do Tesouro norte-americano. 3 foram prefeitos de grandes cidades. 295 se formaram em universidades. E entre eles há também governadores de estados e diplomatas enviados a outros países. O pesquisador Benjamin Warfield fez uma comparação desta descendência de Edwards e da descendência de um contemporâneo seu chamado Max Jukes. Ele analisou a realidade de vida de Max Jukes, que era um homem ímpio, ateu, e casou-se também com uma mulher do mesmo perfil. Olhando a sua descendência, Warfield encontrou 310 dos seus descendentes que morreram como indigentes. 150 foram criminosos, sendo 78 assassinos. 100 deles eram alcoólatras e mais da metade das mulheres eram prostitutas. Nós vemos aí aquilo que a Bíblia diz em Provérbios capítulo 10, versículo 7. A memória do justo é abençoada, mas o nome dos ímpios apodrecerá. A respeito de viver em paz com todos, Edwards, na sua 33ª resolução, diz: resolvo fazer tudo o que poderei fazer para tornar a paz acessível, possível de manter, de estabelecer, sempre que tal coisa nunca possa interferir ou inferir contra outros valores maiores e de aspectos mais relevantes. Ele estava entendendo que é dever de todos nós buscar a paz com todos e, no que depender de nós, termos paz com todos os homens. Na resolução de número 47, ele diz: resolvo encetar tudo ao meu alcance para me negar tudo quanto não seja simplesmente disposto e de acordo com a paz benévola, universalmente doce e meiga, repleta de quietude, hábil, contente e satisfeita em si mesma, generosa, real, verdadeira, simples e fácil, cheia de compaixão, industriosa e empreendedora, cheia de caridade real, equilibrada, que perdoa, formulada por um temperamento sincero e transparente. E também farei tudo quanto tal temperança e temperamento me levar a fazer. Examinarei e serei severo e acutilante neste exame cada semana, se por acaso assim fiz e puder fazer. A resolução de número 66 reforça esta intenção de Edwards, no que diz respeito a ele viver em paz com todos. Resolvo que sempre me esforçarei
para manter e revelar todo o lado benigno e todo o semblante e modo de falar em todas as circunstâncias de toda a minha vida e em qualquer tipo de companhia, a menos que o dever ser diferente exija de mim que seja de outra maneira. Quanto ao falar, esta área importantíssima dos relacionamentos interpessoais, Edwards afirmou o seguinte na resolução de números 16: resolvo nunca falar mal de ninguém, de forma tal que afete a honra da pessoa em questão, nem para mais nem para menos honra, sob nenhum pretexto ou circunstância, a não ser que possa promover algum bem e que possa trazer um real benefício. A ênfase que ele dá aqui reforça aquilo que Tiago diz em sua carta, quando diz: não vos torneis muitos de vós mestres, sabendo que havemos de receber maior juízo, porque todos nós tropeçamos em muitas coisas. E se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear também todo o corpo. Ele entendeu que era importante seguir a orientação bíblica de que o nosso falar deve promover a edificação e transmitir graça, mas que deve ser temperada com sal, de maneira que seja agradável e possamos assim responder a cada um como convém. Por isso a resolução de número 31 diz: resolvo nunca dizer nada que seja contra alguém, exceto quando tal coisa se acha de pleno acordo com a mais elevada honorabilidade evangélica e amor de Deus para com a sua humanidade. Também de pleno acordo com o grau mais elevado de humildade e sensibilidade sobre meus próprios erros e falhas, e de pleno acordo aquela regra de ouro celestial. E sempre que disser qualquer coisa contra alguém, colocar isso mesmo mediante a luz dessa resolução convictamente. A regra de ouro a que ele se refere é Mateus 7,12, que diz não fazer ao outro ou fazer ao outro sempre aquilo que desejamos que seja feito também a nós. A resolução de número 34 diz: resolvo nada falar que não seja inquestionavelmente verídico e realmente verdadeiro em mim. Em tempo de fake news é muito importante nós olharmos mais de perto estas resoluções de Edwards. A resolução de número 36, ele diz: resolvo nunca dizer nada de mal sobre ninguém que seja, a menos que algum bem particular nasça disso mesmo. E a resolução de número 38, resolvo nunca mais dizer nada, nem falar sobre algo que seja ridículo, esportivo ou questão de zombaria no dia do Senhor. Esta é uma resolução bem característica puritana, pois o dia do Senhor era um dia para se falar menos e cultuar mais. Por fim, a última das resoluções, ele diz: que haja sempre algo de benevolente toda vez que eu fale. Que resoluções profundas a respeito dos relacionamentos interpessoais. Resoluções que dizem respeito ao ambiente familiar, a ter paz com todos na medida em que isso é possível, e ser vigilante quanto ao que falamos, para que assim possamos sempre transmitir graça a todos que nos ouvem. Que o Senhor nos abençoe de maneira que consigamos viver também em nossa vida um nível tão elevado de uma resolução de verdadeiramente valorizar aquilo que nós temos aprendido nas Escrituras e a respeito de como devemos viver a nossa vida para a glória de Deus. Que Deus assim nos abençoe, em nome de Jesus. Amém.